gentilmente pela psicóloga Mari Salvador. E nessa manhã estaremos aqui para responder e debater algumas questões levantadas pelos alunos. A primeira pergunta foi de uma aluna. Quais os casos mais frequentes que você recebe? Bom, primeiramente, bom dia, meu nome é Amália, eu sou formada em psicologia, trabalho com clínica há 4 anos, tá? A minha formação, ela tem ênfase em psicologia clínica e psicologia da educação e social, tá? Eu estou muito feliz e muita vontade de estar aqui, porque foi a escola onde eu me formei, então é muito bom estar conversando com vocês hoje. A gente teve um processo muito difícil nos últimos anos, que foi a pandemia, né? E foram 2 anos muito difíceis, tanto para quem estava trabalhando, para quem estava na escola, para quem estava quanto professores. Os professores sofreram bastante, tiveram muitas adaptações e tudo mais, além dos profissionais de saúde. Por que eu estou falando tudo isso? A pandemia, ela gerou uma série de efeitos na nossa saúde mental. Então, depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande de casos de ansiedade, depressão, e a depressão no estado mais grave, tá? Porque depressão tem alguns níveis. Tem níveis mais leves, mais graves, mas teve um aumento de depressão em níveis graves. Alguns transtornos de aprendizagem, em caso de crianças menores, no sentido de não conseguirem aprender, porque ficaram um tempo fora da escola. Então, por exemplo, o TDAH surgiu bastante, né? Que é uma dificuldade, por exemplo, de focar no processo da aprendizagem. Alguns transtornos de aprendizagem específico também surgiram bastante, mas principalmente saiu um estudo, eu não me lembro agora se é de 2021 ou se é de 2022, que 86% das pessoas que procuram médico psiquiatra, né, que é a especialidade da medicina que lida com transtornos de saúde mental, e psicólogos, é por ansiedade, tá? Então, 86% do aumento da procura por serviços de saúde mental foi por conta de ansiedade. Acho que depressão é o segundo. E não, mas também tem outro, estresse pós-traumático também, por perdas repentinas, né, de pessoas que infelizmente perderam familiares, depressão, dificuldade de elaborar lutos, porque querendo ou não, muitas pessoas faleceram e essas pessoas não tiveram oportunidade de se despedir das pessoas queridas. Então, hoje está mais ou menos assim. Segunda pergunta entra mais na área sobre você. De onde veio a sua inspiração para que você escolhesse fazer psicologia? Nunca foi uma opção. Nunca foi. Eu sempre quis ser muitas coisas. Eu acho que eu já quis ser até oceanógrafa. Gente, eu fui pra praia esses dias. Tipo, eu nunca tinha conhecido o mar e eu já queria ser oceanógrafa. Quando eu estava na escola, no ensino médio, eu ia fazer ou história ou ciências sociais. Tanto que no último ano do terceiro colegial, eu já tinha passado em ciências sociais na Universidade Estadual de Maringá, no meio do ano, porque são 2 vestibulares, o de inverno e o de verão, que é em dezembro. Eu prestei em julho, passei, eu não tinha terminado a escola ainda, eu me matriculei e eu estava assim, né? Não preciso mais me preocupar com nada. Só que aí, eu me matriculei e veio a grade do curso. Né? A grade do curso é as matérias que eu ia estudar nesse curso de Ciências Sociais. Quando veio as matérias, apareceu uma matéria que chama Antropologia. Aí eu fui ver o que era antropologia, porque eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de sociologia e tudo mais. E a antropologia seria o estudo do ser humano, né? da experiência humana, a experiência humana. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não quero tanto lidar só com o social, né? Porque as ciências sociais é mais enquanto sociedade, estudo do grupo. Pensei, acho que eu quero uma coisa um pouco mais individual. E eu nunca pensei em psicologia, tanto que eu fui prestar o vestibular, no dia da inscrição eu coloquei psicologia. Assim, minha mãe levou um susto, ela falou assim, o quê? Mas você estava prestando outra coisa, prestou, passou em outro curso e eu decidi psicologia. Eu falei, vou prestar. Eu achava que eu não ia passar, então eu falei, não tem problema. Aí eu prestei, passei, e assim, foi uma das escolhas mais assertivas que eu fiz na vida. Mas depois de um tempo, né, depois que eu já tinha começado o processo seletivo da Unesp, eu percebi que talvez eu escolhi psicologia, porque eu sempre fui muito comunicativa. Então, talvez, foi a forma que eu achava que eu poderia contribuir de alguma forma para a sociedade, para as pessoas. Então, acho que hoje eu já consigo pensar que é mais ou menos isso. Mas na época foi porque eu não queria tanto social, eu queria mais individual mesmo. A terceira pergunta é sobre sua personalidade, mas sobre você mesmo.
Qual a diferença de você para a psicóloga Amália Salvador? Eu acho que tem muito pouco mesmo, porque quando a gente trabalha com gente, e isso vale não só para psicologia, tá? Vale para medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, todas as profissões que lidam com saúde. A gente tem a parte técnica, né, que é aquilo que a gente tem que aprender para usar enquanto instrumento de trabalho, que é que é o que a gente aprende na faculdade, que é o que a gente vai aprender com as teorias, com os livros, com os estudos e tudo mais, e com a prática, né, obviamente, que é a parte técnica. E tem a parte que é a parte humana. Como eu trabalho com gente e eu lido diretamente com o ser humano no sentido de sentimentos, de emoções, eu também acabo sendo envolvida. Eu acho que talvez a maior diferença é que eu, enquanto Amália, eu sou muito mais espontânea. Eu falo borracha, eu faço brincadeira e tudo mais. Eu acho que, enquanto psicóloga, eu acho que eu sou um pouco mais contida. E isso não é ruim, porque faz parte da profissão e eu não me sinto desconfortável sendo assim. Mas eu fico muito à vontade no meu papel de psicóloga também. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que muda porque está no consultório. Mas é assim, é tudo meio misturado mesmo. Quarta pergunta é uma pergunta assim, não precisa ser da área de psicologia. Se tinha uma pessoa que serviu de incentivo para que você realizasse seu sonho? Olha, várias. Eu não posso dizer que foi só uma, não. Claro, primeiramente minha família, né, que deu todo o apoio, inclusive o apoio financeiro para eu conseguir fazer a faculdade, que isso fez muita diferença. Mas tiveram os meus amigos também, que me apoiaram, pessoas que, por exemplo, me levaram para prestar vestibular, e isso faz diferença, né? Alguém que fala, não, pode prestar, né, eu te levo. Então, eu tive muito apoio de pessoas da minha família e da minha rede de apoio, que já é a mesma desde então. Mas eu sempre gosto de citar alguns professores, e não só daqui de Elmira, mas também na faculdade, porque assim, estudar em faculdade, principalmente faculdade pública, é muito legal, só que é muito difícil também, né? E eu acho que depois a gente pode ir destrinchando isso conforme vocês forem perguntando. Mas eu sempre cito alguns professores, e eu sempre cito o Francisco. Eles não tiveram contato com o Francisco, né? Não. Francisco foi meu professor de sociologia, na época ele dava aula aqui. E todos os professores sempre me incentivavam muito. O Marcão, inclusive, acho que foi o meu primeiro professor que deixava eu pensar na sala. Eu tinha altas viagens que a gente tirava e eu batia de frente com ele direto, né? E eu era inocente. Hã? Eu era inocente. Inocente, né? Ele não tinha nada a ver com isso. Mas eu lembro que o Francisco, ele falou pra mim, ele falou, olha, Amália, eu acho que você deveria prestar universidade pública, e na época eu falava que não, porque na época não, ainda hoje é muito difícil, né? A gente vê pessoas de escola pública prestando vestibular e passando. E ele falou, não, Amália, vai sim, você vai conseguir. E aí, consequentemente, depois que eu demonstrei uma vontade, todos os outros professores também começaram a me apoiar e incentivar e fazer o possível para me ajudar em relação a isso, dentro também das dificuldades que a escola sempre enfrentou, né? Porque a escola pública enfrenta muitas dificuldades. Então, assim, eu sempre agradeço muito meus professores, tanto daqui quanto da faculdade também. Eu tive professores que me ajudaram muito, assim, em situações até de financeiro mesmo, de eu não ter dinheiro para ir para a rodoviária e eles me levarem. Então, eu sou muito grata, tanto à minha família, nesse sentido, mas também a todos os professores que eu tive a sorte de ter professores muito dedicados. Amália, a quinta pergunta é a seguinte: qual foi o maior empecilho no caminho para a concretização do seu projeto de estudo? E aí que entra aquilo que eu falei que a gente ia destrinchar. Acho que são duas coisas que para mim foram muito difíceis. Uma que é dinheiro, né? A minha família sempre foi muito humilde, meus pais sempre trabalharam. O meu pai sempre trabalhou com laranja, eu acho que como a grande maioria dessa cidade, ou que trabalha com laranja, ou trabalha na roça, meu pai não é diferente, né? A minha mãe sempre ficou em casa ajudando, né? Fazendo todos os trabalhos que uma casa exige, cuidando de mim e da minha irmã. Quando eu estava entrando na faculdade, a minha irmã estava terminando a faculdade dela. A minha irmã, ela se formou em biotecnologia em 2012, mais ou menos. E na época eu trabalhava. Então, assim, eu estudava aqui de manhã e eu trabalhava no período da tarde. E aí, assim, o dinheiro que eu ganhava, eu comprava minhas coisas e ajudava minha irmã. Então, sempre o dinheiro foi uma questão. Porque é muito complicado você pensar em estudar quando a gente não tem financeiro. É muito difícil mesmo, né? Então, esse foi o primeiro.
no sentido de que quando eu entrei na faculdade, eu demorei quase um ano para conseguir a minha primeira bolsa, né, que depois a gente pode também conversar sobre o que são essas bolsas dentro da faculdade. Eu demorei um ano e foi muito complicado até nisso, né, porque eu tinha que pagar moradia, eu tinha que pagar alimentação e eu demorei um pouco para conseguir a minha primeira bolsa, porque embora eu não tivesse tanta renda, eu não estava ainda dentro da exigência para ter auxílio bolsa de primeiro, né, tipo, eu tinha que conseguir, por exemplo, com bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, que eu fui conseguir só depois. E outra dificuldade que eu tive, e que assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não vou ficar mentindo nada, foi a questão de acompanhar a faculdade nos primeiros meses. Porque assim, aqui eu estudava bastante, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa. Só que quando eu cheguei lá, é interessante eu falar isso porque eu entrei com 17, eu passei direto. Aí você fala, nossa, que legal, realmente, foi muito legal. Até eu chegar lá. Porque eu cheguei lá com 17 anos e tinha gente na minha sala que tinha 45 e tinha três faculdades. Já tinham graduações. E tinha gente que tinha estudado a vida inteira em escolas caríssimas de São Paulo. É tipo, muito, muito, muito... Sabe aquelas escolas de novela que tem 3 línguas? Que a pessoa aprende alemão, francês, inglês, enquanto tá aprendendo as coisas? Tinha gente na minha sala que era assim. E na minha turma tinha só 2 pessoas de escola pública. E uma que tinha feito cursinho ainda. Então eu era a única. Então foi muito solitário. Depois chegou a Rita. E eu falo o nome dela porque, assim, para vocês terem uma noção de como é escasso, né? Porque você lembra até o nome da pessoa e como foi. Depois entrou a Rita e eu fiquei um pouco melhor. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler. Adorava filosofia. Só que a primeira vez que eu peguei um texto, eu não conseguia ler. Parecia que eu nem era alfabetizada, porque era muito difícil. Eu não conseguia entender. Foi muito complicada. Lembro que a minha primeira matéria foi biologia do comportamento, que é basicamente você analisar os aspectos biológicos e fisiológicos do ser humano, né? Questão orgânica, biologia. E eu não sabia nada, nada. E eu tinha passado no mesmo vestibular e eu não conseguia fazer. Então, assim, eu sofri muito, minha saúde mental foi assim, no lixo, porque eu me sentia muito mal. Mas aí, como eu disse, eu tive professores que me ajudaram muito, no sentido de eu ir lá e falar, professor, professora, eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu tenho as minhas deficiências de aprendizado, e eles me ajudaram bastante. Teve professores que não vou mentir, eu tive muito professor babaca, mas eu tive professores que me ajudavam, por isso que eu disse também, né, essa questão da inspiração, para continuar, porque eu tive muitos professores que me incentivavam a continuar. Aí depois do primeiro semestre eu já peguei o ritmo, né, virei noite estudando, e aí eu consegui. Mas assim, até o final da faculdade eu percebi a diferença, porque assim, essa diferença de formação é muito complicado e a gente fica muito chateado e serve mais ainda para a gente começar a defender nossa escola, né? No sentido de buscar melhorias para nossa escola, começar a dar valor naquilo que a gente tem, porque assim, Elmira é uma escola pública que talvez não seja tão boa quanto o objetivo, mas é uma escola pública que é melhor que muita escola pública que eu já presenciei e já fiz estágio. Então, assim, a gente tem que tentar melhorar ao máximo, não só pra gente, mas também para as futuras gerações que estão vindo. A sexta pergunta. Quais foram os piores casos que você lidou ou ainda lida na profissão? Eu acho que não tem caso fácil, tá? Porque assim, claro que quando a gente fala, por exemplo, de pacientes terminais, quando a gente fala, por exemplo, de quadros de depressão mais grave, exige mais da gente, no sentido de que às vezes a gente tem que atender essas pessoas mais de uma vez por semana, às vezes a gente tem que acabar se deslocando na residência dessa pessoa para a gente ter um cuidado mais direto e tudo mais. Só que assim, quando a gente trabalha com gente, com psicologia, a gente tem casos que se desenvolvem melhor. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma resposta um pouco mais rápida ao tratamento. Tem pessoas que não. Mas todo caso é difícil. Eu acho que eu não tive até hoje um caso que fosse considerado fácil. Eu acho que não tive. Desde a época que eu atendia na faculdade até hoje. Porque tudo cai para psicologia, né? Tudo aquilo que é de sofrimento cai para psicologia. Então, vou ser muito sincera, eu acho que eu nunca tive um caso fácil. De verdade, eu tô sendo muito sincera mesmo. A sétima pergunta. Como foi sua passagem pelo ensino médio na escola? Foi tranquilo, né, Marcão?
Ah, eu acho que foi normal, assim. Eu nunca tive problemas com aprendizado, porque no caso, como eu falei, eu gostava muito de estudar. Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca fui aquela pessoa que, eu não quero ir pra escola. Eu ia pra escola e, assim, acordava sozinha, não tinha problema, faltava muito pouco e eu nem gostava de faltar. Então, era bem tranquilo. Às vezes eu tinha problema no sentido de que eu não sabia muito o que eu queria fazer. Né? Eu sabia que eu gostava das áreas de humanas, mas eu pensava assim que, nossa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas a questão social também eu nunca tive problema, foi super tranquilo. Eu sempre gostei muito de participar de tudo que tinha na escola. Tanto que até hoje alguns amigos meus brincam que eu vou receber certificado da Elmira até hoje. Porque tanta coisa que eu fazia, né? Qualquer coisa eu me enfiava. Eu acho que eu sou assim até hoje também. É um pouco sobre mim. Eu fui assim na faculdade também. Então foi muito tranquilo. Eu acho que eu não tive problemas. Acho que eu nunca tive um problema com nada, assim. Eu só, às vezes, tinha dificuldade no processo de entender o que eu ia fazer depois da faculdade. Tanto que, né, eu mudei de profissão no dia que eu fui me inscrever. Mas, de resto, foi muito tranquilo. Eu nunca tive nenhum problema, não. Foi, assim, tranquilo. Todo mundo fala que o ensino médio é difícil, e é difícil mesmo, né? É uma época difícil da vida. Mas, talvez, porque eu gostasse de estudar, é por isso que eu acho que eu não tive problema. Assim, porque eu gostava muito e gosto até hoje. Então, eu adoro estar nesse ambiente. Uma coisa que me deixa muito feliz. Amália. Só por isso, ó. Eu não aguentava ver um desfile na cidade, já tava lá a Amália dançando, fazendo balé, não sei o que era na época. Eu sempre fui muito parecida. Perdão. Amália, qual a forma de tratamento de maior sucesso? Você fala em termos de abordagem? Isso. Todas. Como assim todas? Tudo depende muito do profissional e da formação do profissional. Por quê? Vai ter estatística dizendo que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ela é mais eficaz no sentido de tempo. Pode ser, mas não exclui o fato desse paciente poder voltar para a terapia. Né? Aí vão dizer, nossa, mas psicanálise, que é uma outra frente, demora muito. Pode ser que demore, mas pode ser que esse paciente não retorne. Por que eu estou falando disso? Quando a gente fala de psicologia e psiquiatria, sabe aquela questão, o transtorno mental? Por que a gente chama de transtorno mental e não de doença? Tem um sentido disso, um sentido inclusive prático e técnico. A doença, e isso o professor de português pode até ajudar a gente nessa questão de nomenclatura e a diferença, é que o transtorno, a doença é o seguinte, por exemplo, uma paciente está com problema no estômago, vamos supor que o paciente tem uma úlcera no estômago. Se eu tiver uma úlcera, se o Marcão tiver uma úlcera, ou qualquer um de vocês tiverem uma úlcera, existe um protocolo médico de tratamento. Então, todo mundo vai receber o mesmo protocolo de tratamento. Pode mudar uma medicação aqui, dependendo da gravidade, dependendo da situação, mude alguma coisa. No caso do transtorno, não. Eu posso, por exemplo, ter um transtorno de personalidade, você pode ter o mesmo transtorno de personalidade e somos pessoas diferentes. Então, não existe um protocolo fechado. Existe sim. O protocolo é indicação de medicação, por exemplo, antidepressivo, ansiolítico, mas isso quem decide, por exemplo, é o médico psiquiatra, não é a gente. Existe esse tipo de protocolos, mas em termos de tratamento, para cada pessoa existe um tipo de tratamento e cada pessoa responde o tratamento de um jeito diferente. Por isso que a gente trabalha, às vezes, com setting adaptado. O que é um setting adaptado? Por exemplo, se eu estou com um paciente de 81 anos, é uma senhora, ela não consegue se locomover. Eu vou levar ela no consultório? Eu vou levar ela para conversar comigo no consultório? Ela vai conseguir chegar? E ela não tem carro. É uma senhora de baixa renda, ela não tem carro. Eu vou conseguir levar ela para minha sala? Não vou. E aí, o que o psicólogo faz? Desiste? Não, a gente não pode desistir do paciente, muito menos da pessoa. A gente vai até a casa. Mas ela mora no asilo. A gente vai no asilo? Entendeu? Por isso que eu disse, talvez em algumas abordagens esse método não funcione, mas para outras funciona. Entendeu? Então depende muito da necessidade do paciente. Aprenda uma coisa, isso é muito real. O psicólogo, ele vai sempre de acordo e de frente com as necessidades do paciente. Se o paciente precisa, a gente faz. Se o paciente não precisa, a gente para de fazer. E aí a gente vai vendo o que a pessoa vai pedindo no sentido de não pedir literalmente, né? Mas que a gente vê que a pessoa está precisando, a gente vai de encontro com as necessidades. Então, tipo assim, cada abordagem, ela trabalha, às vezes, uma questão de necessidade. Então, por isso que a gente não tem problema nenhum de encaminhar. Olha, eu acho que para você esse caso vai fazer mais sentido, porque o teu perfil profissional combina mais.
né? Ou se não, eu acho que esse paciente é paciente para Malha, eu acho que esse paciente é paciente para Marcela, eu acho que esse paciente é paciente para tal pessoa. E o paciente vai dizendo se de fato é ou não. A gente sempre respeita muito o desejo do outro. Agora esse aqui não é sobre psicologia, é sobre você. O que você queria ser quando criança? Várias coisas. Várias coisas. E eu nem lembro, assim, exatamente. Na verdade, eu sempre gostei muito de ciências. Eu queria ser cientista. Aí, depois de um tempo, eu falei que eu queria ser médica, porque eu gostava de cuidar das pessoas. Aí, percebi que não, que eu passo mal se eu nunca tomei um ponto na minha vida, nunca levei um ponto. Se eu via sangue, eu passava mal e falava, gente, como é que eu vou ser médica? E aí, acho que depois de um tempo, eu comecei a gostar de ciências e eu falava que eu queria ser cientista. E aí eu passei por 1 milhão de profissões até chegar em psicologia. Mas eu não tinha uma profissão assim, nossa, isso eu quero ser quando crescer. Você já pensou em fazer realização em outro curso? Se sim, qual? Sim, eu quero ser professora ainda. E você? Não, endoidou a psicóloga. Eu quero fazer um curso de licenciatura, mas eu ainda vou fazer. Não é uma coisa que tá no sentido de não vou fazer. Eu vou fazer um curso de licenciatura, eu já pensei em fazer história ou fazer pedagogia. Eu quero fazer um dos dois. E eu quero ser professora de psicologia, tanto que eu tenho um projeto de talvez fazer mestrado daqui uns 2, 3 anos, né? Porque como eu quero ser professora, eu queria trabalhar muito tempo na clínica para conseguir, de fato, saber o que é a clínica. E depois eu queria fazer mestrado para ser professora. Então, é professora, acho que eu seria professora, para o desespero do Marcão. O que fazer com adolescentes que sofrem de ansiedade? O que fazer com os adolescentes ou vocês querem saber o que fazer quando vocês têm ansiedade? O que você acha que é melhor? Pode ser no geral. Tá. Ansiedade é... Alguém aqui já teve ansiedade? Ou tem ansiedade? Quem tem? Levanta a mão. Nossa, vocês são todos normais aí. Eu tenho muita ansiedade. Eu também tenho. Eu vou levantar. Professor, você tem ansiedade, Guilherme? Um pouco, tenho sim. Tem sim. Cada um, quem, por exemplo, tem ansiedade e come um monte? Eu gosto de comer de qualquer jeito. Tem dia que não dá vontade de comer nada, tem dia que come tudo. E tem dia que dá vontade de comer tudo, tem dia que não come nada. E tem dia também que, assim, é aquele dia que você sai correndo, né? Você vai fazer exercício, tem dia que você não consegue sair da cama. A ansiedade, ela é muito difícil, como eu disse, lembra da diferença sempre. A diferença de um transtorno para a diferença da doença. Cada um reage de um jeito. Então, se você for digitar lá no Google o que é ansiedade, vai aparecer assim, um monte de sintomas e você pode ter todos ou você pode ter nenhum. Outra questão de ansiedade, dor no estômago, dor de barriga. Alguém tem isso? Às vezes antes de prova, suor nas mãos, isso é ansiedade também. O que fazer com essas pessoas? Primeiro, é sempre importante a gente buscar atendimento, tanto psicológico, e se, por exemplo, em alguma situação, a ansiedade te impede de fazer as coisas, por exemplo, você não consegue fazer uma prova. Não adianta, é tão ansioso que não consegue fazer uma prova. O que você vai fazer? Você tem que procurar um psiquiatra para dar uma medicação para aliviar essa ansiedade, para você conseguir entender o porquê dessa ansiedade. Então, por exemplo, um amigo está tendo uma crise de ansiedade, está tendo falta de ar, não sei o que fazer, Amália, o meu amigo, meu irmão, minha mãe, ela não tá conseguindo respirar, ele não tá conseguindo respirar, tá falando que o coração tá pulando, parece que vai morrer. O que uma pessoa, enquanto rede de apoio, pode fazer para ajudar essa pessoa que está com ansiedade? Primeira coisa, tenta mantê-la segura. Como assim segura? Ficar por perto, tá? Fica por perto, deixa bem claro para essa pessoa que você está com ela. Tenta ritmar a respiração. O que é ritmar a respiração? Fazer uma contagem. Contar até 10 com essa pessoa enquanto ela respira. Eu posso depois ensinar uma contagem bem simples para essa pessoa voltar a respirar. Vai respirando junto com ela, falando que isso vai passar, que é uma crise, que não, ela não vai morrer, que ela está bem, que com o tempo ela vai voltando. Por favor, uma coisa que é muito importante, não desmereça a crise de ansiedade do amiguinho ou da pessoa, né? Não fale, para com isso, não precisa disso. Não, gente, crise de ansiedade é muito difícil, tá? Então tenta acalmar ela, fala, olha, eu tô vendo que você tá sofrendo, eu não vou deixar você sozinha, tá? Cria um ambiente seguro para ela. E aí, quando ela for voltando, tenta procurar, de alguma forma, ajuda. No caso de vocês, a ajuda pode vir de que forma? Tá na escola? Procura o professor. Tá em casa? Procura um adulto que você confie, né?
tá em outro lugar, às vezes na rua, às vezes acontece, gente, de crise de ansiedade em momentos muito absurdos, às vezes no meio de uma festa, né? Tá numa festa, num ambiente público, tá tendo uma crise de ansiedade, sempre procura alguma posição de saúde, seja uma van, seja alguma coisa, por exemplo, socorristas, alguma coisa do tipo, porque é uma questão de saúde mesmo. Tá tudo bem? Tá? Então, assim, essa é a forma de que você pode ajudar uma pessoa com ansiedade. É sempre importante a gente lembrar o seguinte: todas as vezes que a gente estiver se sentindo muito mal por alguma coisa, a gente tem que pensar o porquê que a gente está se sentindo mal, tá? Olha, de onde vem isso? O que está me fazendo? E fazer esse reconhecimento para a gente conseguir entender o que está acontecendo com a gente, tá? Como lidar com adolescentes com TOD, transtorno positivo desafiador? Isso foi o professor que perguntou, né? Dona Adriana. É TOD, assim, ó. É o Todd. Essa questão do TOD é muito difícil. Por quê? O transtorno opositor é no sentido de desafio mesmo. Quanto mais você bater de frente com uma pessoa... A gente tem que fazer o seguinte, né? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que está no processo de sofrimento, porque tudo isso que eu estou falando, todos esses transtornos, a gente não pode negar o sofrimento da pessoa. E que isso não é do nada, tá? Que a pessoa está fazendo isso porque ela é difícil. Não, tem um sofrimento envolvido e isso aparece em forma de um sintoma. Então, o TOD, ele é um transtorno que o sintoma aparece como essa questão de desafio. Então, é interessante que, ao invés de ficar batendo de frente, no sentido de, olha, não, você tá errado, não, você tá errado, e aí sempre você vai ter uma resposta. Simplesmente tentar acolher a demanda no sentido, olha, eu entendo que você está irritado, eu entendo que você está irritada, mas a gente precisa fazer algumas coisas, e você se negar isso vai te prejudicar. É um exemplo. Para a pessoa ter a consciência de que o que ele sente é real, isso vale, na verdade, para qualquer tipo de transtorno e para qualquer demanda psicológica. E aí eu posso explicar melhor para os professores depois, como exemplos até práticos para isso. Mas a gente não pode negar o sofrimento do outro, mostrando que a gente está vendo o sofrimento dessa pessoa, de alguma forma, só que tem questões práticas que, infelizmente, nós temos que fazer. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, temos que fazer um trabalho dentro da sala de aula. O adolescente vai lá e vai dizer que não vai fazer, taca tudo pro chão, bate de frente com o professor, ameaça o professor. Agora vamos lá. Se o professor vai lá e falar assim, não, você vai fazer, o que vocês acham que vai acontecer? É mais agitado? Não é o que acontece, professor? Né? Se você for bater de frente, é pior, porque você vai criar um embate que não faz sentido. Você vai perder tempo, tá? Então, assim, vamos lá. Olha, eu sei que você está irritado, eu sei que você está com problemas, mas nós precisamos fazer o trabalho. Se você não for fazer o trabalho, tudo bem, mas quem vai se prejudicar é você. Ah, mas você... Tudo bem, né? No sentido de, entender que o transtorno, ele é tratado pelos profissionais de saúde mental, né? E nós, enquanto escola, enquanto o resto dos alunos, a gente tem que dar apoio para que essa pessoa consiga se desenvolver a partir disso. É muito difícil? Não estou dizendo que não, né? Porque é muito complicado. Mas a gente tem que oferecer um ambiente mais seguro possível para todas as pessoas que estão passando por um transtorno psicológico, um transtorno mental, conseguir lidar com isso da melhor forma possível. Só uma questão, hoje fala-se de uma geração mimimi. Porque a minha cabeça de 58 anos é diferente de pensar de 2012, 2013, nós tínhamos turmas excelentes aqui, de comportamento, de rendimento. Como é que eu vou trabalhar com essa geração hoje, dentro desse processo que todo mundo exige uma resposta de alguém? Você tem que dar resultado. Primeira coisa, eu já vou deixar bem claro aqui que eu detesto esse termo mimimi. Odeio. Não, é porque a gente ouve muito. Exatamente, eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Inclusive para essa geração que está tendo que enfrentar com muita coisa. Eu fico até irritada. Principalmente com essa geração que está tendo que enfrentar coisas que a gente nunca pensou que teria que enfrentar. Eu, pelo menos, eu tenho 27 anos. Você já imaginou ter que passar por uma pandemia, ter que estudar em casa? Alguém aqui imaginou? Na virada do ano de 2019 para 2020, alguém pensou que ia ser assim? Ninguém pensou. Então, assim, é uma geração que está tendo que lidar com muitas demandas e problemas sociais e coisas novas
que as gerações passadas não tiveram que dar. Tiveram sim as suas dificuldades, que tiveram que lidar, só que são coisas diferentes. Então, assim, talvez eu coloco, não a culpa, né, mas eu vou até um pouco mais além. O porquê que a gente precisa cobrar tanto vocês, professores, para ter uma resposta, e por que a gente tem que ter sempre uma questão de produtividade. Né? Por que o processo de aprendizagem ele não pode ser de acordo com a época? Porque os tempos mudaram muito e ainda exigem que as crianças, que os adolescentes aprendam da mesma forma que aprendiam, por exemplo, há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, o mundo era outra coisa. As demandas eram outras. Né? Vão surgindo coisas novas e assim, a gente tem que acompanhar, mas a cobrança ainda é a mesma. Né? Então a gente tem que pensar e começar a questionar um pouco isso também, né? Por que a gente tem que cobrar o professor tanto e por que os alunos eles têm que seguir um ritmo acelerado? Então assim, a escola vira um processo de adoecimento, né? A gente fica doente, porque a gente nunca está à altura, o professor nunca está à altura porque nunca consegue fazer. E o aluno que ficou 2 anos em casa, 2 anos estudando no quarto, assistindo série no quarto, não teve contato com mais ninguém, perdeu às vezes familiares, teve gente que perdeu gente, né? E aí, de repente, do nada, ter que voltar e, nossa, continua, segue o baile. Como? Não tem como, né? Então, a gente também tem que ter um pouco de consciência em relação a isso. Pode, claro, fica à vontade. Toma mais uma aguinha, dona Mária. E, pessoal, agora fica aberto para vocês aí, uma curiosidade, alguma situação de problema. Se tiver alguma pergunta, a gente leva o microfone. Leva e já fala. Porque hoje tem um termo aí, aprendizagem baseada em problemas, tá? Então tu vai apresentar um problema real e a partir dali você tem essa discussão, essa orientação. Mas ainda hoje, quando eu estava vendo a informação que os próximos vestibulares vai cobrar competência escritura, tá? Aí eu colocava lá na abordagem ou no questionamento. Pessoas que acompanham o telejornal são poucos. Pessoas que gostam de uma boa leitura, idem. Então nós temos vários impasses nessa formação, independente dela ter o atraso ou não. Mas eu vejo, Amália, que ainda falta um pouquinho desse antecipar-se às coisas. Tá, nossa letiva, por exemplo. Ontem a Fernandinha e a Nicole, deixa eu explicar no começo para você entender. Estávamos preparando esse encontro aqui. Então eu precisaria de alguém para filmar, fotografar e para fazer a entrevista, já que é o gênero entrevista. Então eu fui lá, eu ofertei, né, a possibilidade e poucos se interessaram pelo processo. Maravilha. Bom, então eu vou trabalhar com essas pessoas que foram, entre aspas, selecionadas ou colocadas à disposição para fazer essa orientação. Maravilha. Só que eu impedi os demais de participarem do processo. Então eu fui muito antidemocrático, né? Concordei com a Fernandinha e com a Nicole ontem. Só que eu vi a consciência pesada, pedi desculpa até pelo fato, mas na sequência eu pensei com o professor Guilherme. Nós somos um grupo envolvido numa situação, eu tenho que me antecipar, eu tenho que me oferecer. Olha, tem algo que eu possa fazer além do que foi estabelecido? Está faltando essa... O termo seria impulsividade, mas eu acho que é curiosidade, falta muito pra gente ainda, né? A questão do interesse, não sei. Claro. Eu vou fazer uma pergunta aqui e quem tiver a vontade para levantar a mão, não responde, tá? Não responder, só levanta a mão. Quem aqui nos últimos 2 anos ficou sem criatividade para nada? De não conseguir, às vezes, fazer um desenho. Se mandar fazer um desenho, faz a casinha com o pauzinho. Responde sua pergunta. Essa espontaneidade, essa questão de não ter essa proatividade, né? Essa questão de se oferecer, ela vem de um processo espontâneo, né? Eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui joga online? O que vocês jogam mais? Joga LOL. Tem cara que joga LOL, não? Joga o quê?
Exatamente. Por que a gente joga online? Geralmente quando a gente joga, quando a gente tá sem fazer nada e a gente quer fazer o quê? Distrair a cabeça, né? Outra pergunta. Quem fica muito tempo na internet? No celular, direto, né? Exatamente. Porque é uma forma, entre aspas, de ter entre aspas, viu? De ter um descanso pro cérebro, né? Um descanso. Só que o que acontece? Nos últimos 2 anos, como a gente teve que se proteger muito, e quando eu falo de proteção, eu tô falando de ficar em casa, de ter que ficar em casa, não poder fazer as coisas, teve uma quebra no processo criativo. E assim, o processo criativo, ele é muito importante. Amália, processo criativo é só desenhar? É só fazer coisa nova? Não. Processo criativo é também você ter ideias. No sentido de que, olha, vai ter entrevista com a Amália, eu podia fazer isso. Isso é uma ideia. Isso é uma questão de espontaneidade. E quanto mais a gente fica num caráter, até vou colocar até um termo polêmico, quanto mais deprimido a gente fica, mais difícil é da gente ter essa proatividade. Então, por exemplo, professor, talvez de 3 anos pra cá, não vou colocar 2018, não era diferente? Não tinha um pouco mais de proatividade? Exatamente. Outro ponto, acho que até cabe pro professor de português. Os textos não ficaram mais pobres? Exatamente. Porque não tem criatividade, não tem espaço criativo, não tem um espaço... Por isso que quando vocês falaram, não, é aqui, isso aqui é muito melhor. Né? Porque aqui dá um espaço para, por exemplo, trabalhar, descansar um pouco, tirar um pouco a cabeça do espaço fechado. Porque o ensino online, ele faz isso também. Ele não tem espaço para uma ideia. Às vezes, por exemplo, você fez uma pergunta aqui, né? Foi espontânea. Você trouxe uma demanda sua. E essa discussão não teria acontecido se você não tivesse trazido isso. No ambiente online, não tem como. Pessoal, mais alguma coisa? Vamos explorar a mulher. A hora dela é cara para nós, tá? Vamos explorar o máximo que nós pudermos aí. Não, brincadeira, vou não, gente. Foi realmente uma doação do tempo dela mesmo, tá? Claro, Maria. Uma ótima pergunta, tá? Lembra que eu falei das gerações? Né? Que tem a geração passada lidou com alguns problemas que a geração de agora não sabe, que está tendo que lidar. E eles não conseguem, por exemplo, perceber, não ter essa percepção. Ah, Maria, é todo adulto de 50, 40 anos que pensa assim? Não. Tem adultos que pensam diferente, faz parte. Só que nós estamos falando de uma geração que teve que trabalhar muito para sobreviver. Né? Uma geração que cresceu baseada em traumas que nunca foram trabalhados. Né? Se você pensar assim, todo mundo tem um tio ou uma tia, até às vezes o pai e a mãe, que é ansioso, que é deprimido, mas que às vezes não faz nenhum tipo de tratamento. Né? Porque vocês conseguem perceber, gente, a psicologia no Brasil acho que não tem 80 anos. 80 anos na história de um país que tem muitos anos de história é muito pouco. Tá? Até 50 anos atrás, a gente prendia as pessoas que tinham problemas de transtornos psicológicos. Isso é muito sério, né? Agora que nós estamos no processo de mudar e de ter, hoje ainda, é muito mais fácil a gente falar, por exemplo, com um psicólogo. Mas na época que eu fiz faculdade, eu nunca tinha ido no psicólogo. Eu não tinha noção do que se fazia. Eu achava que era só restrito, por exemplo, à clínica. E a gente pode depois conversar e eu falar onde o psicólogo também pode atuar, né? No sentido até profissional da coisa. Então, por exemplo, para falar com pai e mãe sobre isso, lembra da geração mimimi que o professor falou? Quantas vezes vocês já não escutaram isso? Ah, isso aqui é mimimi, ansiedade, ai, nossa, são muito mimizentos e tudo mais. Geração... Gente, isso aqui, ó, não tem nada que explica isso, nada. Então, assim, vocês são uma geração que vocês... quantos anos vocês têm, a maioria? De 15 a 17, né? Tem 14. Quando foi a primeira vez que teve acesso a um celular? A idade? 10 anos. E já era um smartphone, né? Não. Guilherme, quantos anos você teve smartphone? Smartphone? Depois de 17? Eu tive com 18. Você, Marcão? Nunca tive isso. Então, assim, vocês são uma geração que já tem acesso a várias tecnologias e a várias informações. Inclusive, o próprio YouTube fez isso também, né? Que é a democratização de alguns conhecimentos. Então, falar sobre ansiedade para vocês é algo comum.
né? Vocês têm isso. A geração passada não tem. E tem uma certa resistência. Então, assim, primeira coisa, pai, mãe, eu preciso passar pro médico, porque talvez pela medicina fique mais fácil pro pai e pra mãe. Né? No sentido de falar, olha, eu preciso. Tem uma psiquiatra, acho que é a doutora Sheila, que trabalha no postinho, tá? Ela vem acho que quarta-feira que a doutora Sheila tá aí, não lembro agora. Mas assim, dá pra eu passar pra dona Adriana depois passar pra vocês, tá? A doutora Sheila, ela vai no postinho. É só passar pelo clínico geral primeiro para fazer um encaminhamento e aí depois o psiquiatra pode encaminhar para a psicologia, que tem 3 psicólogas no posto. Vocês sabiam que tinham 3 psicólogas no posto? Sabiam? Alguém aqui faz tratamento psicológico? É? No postinho. Então, tem 3 psicólogas no posto e tem médica psiquiatra sim no posto. Então pode pedir para os pais, isso para quem não tem tratamento ainda, tá gente? Quem não está em tratamento. Agora, em relação às pessoas que já estão em tratamento e os pais têm muita dificuldade, informação. A informação é a chave para tudo. Manda matéria, manda depoimento. Eu acho que quando o Whindersson falou sobre depressão, muita coisa mudou, né? Ficou muito mais fácil falar no sentido de que ele é um humorista e que tinha problemas muito sérios com depressão. Então, pega esses depoimentos, sempre dando acesso à informação e, às vezes, até pedir para os profissionais que te atendem, no sentido de falar com a sua psicóloga, olha, queria que você falasse com meu pai, eu queria que você falasse com minha mãe, porque a gente pode fazer isso, tá? Mas sempre entender que é algo que faz parte de saúde, faz parte da questão humana e está estabelecido pelo SUS enquanto direito. Então, a gente tem que brigar por isso, tá? Bom, já que ninguém fala, eu sou criativo ainda, embora com 52. No bom sentido, tá? Hoje, questão da sexualidade. Nós travamos algumas situações que você tem que ter um certo... não sei a palavra, não sei um certo cuidado mesmo, né? Porque alguns nasceram mulher, se sentem homem, e outros inversamente. Como lidar com isso? Eu acho, primeiro, a situação do ser humano deve ser muito, muito complicada, porque tem o tal de, mais uma vez, o sair do armário, né? Porque o pessoal fala dessa forma, a gente acaba repetindo. Como lidar com tudo isso? Enquanto profissional da educação é uma realidade, enquanto você está vivendo aquela situação, também deve ser uma coisa pesada, né, para você se desvencilhar daquilo. Na verdade, falar, por exemplo, de sexualidade é falar de vida. E é um tabu. Ai, não pode falar de sexualidade, não pode falar, ai meu Deus, LGBT, enfim. Mas a gente está falando de vida, tá? E a forma como a gente vive vive e se mostra perante ao mundo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de transexualidade, eu acho que uma questão muito importante... Todo mundo sabe a diferença de sexo, gênero e orientação sexual? Todo mundo sabe isso? Ou tem alguém que não sabe, ainda tem dúvidas? Hã? Vamos tentar explicar? Temos dúvidas. Temos dúvida? O professor tem dúvida, gente, então vamos. Ó, diferença de gênero. Vou usar o meu exemplo, tá? Meu nome é Amália. Eu sou uma mulher cisgênera. O que é cisgênera? Eu nasci com o sexo feminino, o sexo enquanto biologia, né? Eu tenho um útero, tenho ovários, eu tenho uma vagina e eu me identifico com o sexo que eu nasci, o sexo biológico. Então, eu sou uma mulher que se identifica com o gênero feminino. O gênero, ele tá para além da questão sexual. O que é a questão sexual e a questão biológica? Biológico, aparelho reprodutor, aula de biologia, que todo mundo, aquela aula super constrangedora que todo mundo teve na quinta série. Ou no sexto ano agora, né? Porque na minha época era quinta série. Diz respeito à fisiologia, ao orgânico, aos órgãos que a gente nasce. Aquilo que é genético, que é transmitido, é o cromossomo. Vamos colocar assim, isso é biologia, isso é o sexo. O gênero não tem a ver com a parte biológica. O gênero tem muito mais a ver com a questão da forma como a gente se expressa. Tanto na expressão das roupas, das formas como a gente... se eu gosto de maquiagem, se não gosto de maquiagem, se eu gosto de brinco, enfim. Mas isso também não tem nada a ver com gênero, tá? A forma de expressão. Então, por exemplo, quem disse que mulher tem que usar rosa e menino tem que usar azul?
Vocês conseguem lembrar quem disse pra você isso? Vocês lembram? Porque eu não lembro. Quem falou? Ah, meu pai e minha mãe falou, beleza. Mas quem falou pro meu pai e pra minha mãe isso? Isso é uma construção de gênero, que diz que as mulheres têm que usar uma determinada cor e os homens têm que usar determinada cor. Amália, a gente não pode usar essas cores? Pode, você pode usar a cor que você quiser. A questão é, isso é uma construção histórica do que diz respeito às mulheres e o que diz respeito a homens. E a gente desconstrói isso a todo momento, porque senão as mulheres, por exemplo, não poderiam votar. Né? Senão os homens, por exemplo, não poderiam ter acesso ao direito à licença maternidade também. Né? Então, essa questão de gênero, ela é algo que é construído. Por isso que tem muito essa questão de, ai meu Deus, agora a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. Não, é porque o gênero, ele é construído e ele se modifica, né? Talvez, sei lá, vamos pegar a história, em 1700 e bolinha, eu nem poderia estar aqui conversando com vocês. Porque a construção de gênero da época dizia que eu não poderia ser formada. Eu iria para a faculdade para ganhar um bom casamento, por exemplo, né? Então, assim, isso mudou. E as coisas vão mudando e tudo mais. Agora, a questão da orientação sexual. Eu sou uma mulher cisgênera, heterossexual. Por quê? Eu me interesso por homens. Então, tem a questão LGBT no geral. O que é a sigla, né? Tem mulheres que se interessam por mulheres, tem homens que se interessam por homens, tem mulheres e homens que se interessam por mulheres e homens, e assim vai. Uma coisa não vai definindo outra. Então, por exemplo, Amália, eu posso ser uma mulher transexual que nasci com o cromossomo XY, mas eu me identifico com o gênero feminino e eu sou lésbica. Pode. Né? Porque são coisas diferentes. E aí o que acontece que entra essa questão? Deu pra entender ou não? Você vai ler Judith Butler, tá? Vou dar caderninho, vai estudar. E aí, dentro disso tudo, tem os estudos de gênero, que diz respeito a tudo aquilo que diz sobre sexualidade humana. Gente, isso é ciência. Isso faz parte da ciência. É algo que faz parte da gente poder estudar. Deveria ser dado na escola. Poderia. Ah lá, a escola os alunos estão cobrando a escola. Isso não é bom, professor? Excelente. Mas enfim, são estudos que fazem parte. E é diferente, por exemplo, e isso eu vou falar uma coisa que é muito importante, é diferente de ideologia de gênero. Ideologia de gênero nunca existiu. Não existe uma ideologia de gênero. Existem estudos de gêneros, que são estudos acadêmicos sobre sexualidade humana e estudos sobre o gênero humano. No sentido do que é ser feminino, o que é ser... Que assim, gente, machismo, feminismo, todas essas coisas, elas são tratadas como mimimi. Mas nós estamos falando de causas sociais. O feminismo, ele protege os homens. Ele protege os homens. Não é só sobre as mulheres. Ele também protege os homens. Hoje, graças ao feminismo e graças a todas as outras lutas, os homens que tiverem filhos e precisarem de um tempo, eles podem ter acesso à licença maternidade. O menino, ele não precisa crescer a vida inteira achando que, por exemplo, ele não pode chorar. Que ele não pode chorar, que ele não pode ter outras fraquezas. Então, assim, isso tudo são evoluções. E, claro, como toda evolução, sempre vai ter um embate, tá? Então, também acho que essa geração também está um pouco cansada, né? Está cansada um pouco de brigar com algumas coisas. Eu acho que esse cansaço acaba refletindo um pouco também numa saúde mental. Exatamente. Por exemplo, o direito de aprender na escola, né? Ontem aconteceu um fato de um jovem na cidade ter provocado a própria morte. Como lidar com o luto? Tá todo mundo chocado, né? Alguém conhecia ele? Todo mundo, cidade pequena. Eu não conhecia, mas é que eu também não tenho muito contato social. Vocês conseguiram ir no velório? Como é que foi? Conseguiram? A escola foi com Foi bastante luto? Então, vocês sabiam que ele estava mal? Como que era? Ele era bem reservado. Poucas pessoas sabiam que ele tinha depressão. Ele vivia com a namorada, trabalhando com a família, ele jogava bola com os amigos às vezes. Então, tem uma outra coisa sobre transtornos mentais. Nem sempre eles aparentam do jeito que a gente acha que é. Nem sempre uma pessoa que tem depressão, ela vai ficar em casa. Nem sempre uma pessoa que é ansiosa, ela vai aparentar várias coisas, no sentido de mostrar ser ansiosa.
Cada um tem uma forma de expressão. O que acontece com o luto? Eu vou explicar, mas bem simplesinho o que é o luto. Eu vou usar o exemplo aqui da gente, tá? Eu conheço ela há muito tempo. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo. A gente sempre tá saindo junto, a gente tem que estar conversando e tal. Eu tô investindo nela. A minha energia, todos os meus afetos. Porque eu perco tempo da minha vida conversando com ela. Eu dedico meu tempo de vida pra conversar com ela. E aí o que acontece? Ela também me devolve, né? Porque ela também gosta de mim, a gente também conversa, a gente sempre vai conversando e tal. Então tem uma troca, né? A gente tem uma troca. Quando uma pessoa morre, tudo que a gente investiu, a gente perde. Então parece que um pedaço da gente vai junto, né? E vai, de uma certa forma, acaba indo, né? E fica uma sensação muito ruim mesmo. Quando a gente tem uma morte por suicídio, é pior ainda, porque a gente se sente pouco culpado, né? De não ter visto, de não ter prestado atenção, né? As pessoas começam a perguntar, tem muito preconceito, tem muita gente que fala besteira, tem muita gente que acha que isso é frescura, ai, nossa, que morte besta, coisas do tipo. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, sabe? Sempre quando falarem de depressão, faz isso, pode até falar que foi eu que ensinei. Ai, depressão é frescura. Fala, troca por câncer. Troca depressão por câncer. Fala assim, câncer é frescura. Você tem coragem de falar pra alguém que tá com câncer que câncer é frescura? Você tem? Porque eu não tenho. Gente, depressão mata. Entendeu? A gente precisa encarar isso como um problema de questão de saúde pública. Então, sobre como lidar com esse luto. Se a gente entender que é um processo de adoecimento, se a gente entender que ele estava passando por um sofrimento e faz parte do processo da doença, e entender que isso não tira o fato de que ele foi uma pessoa muito legal. Você sabe que em algumas culturas, se não me engano, acho que é a cultura aborígene, na Austrália, quando uma pessoa morre, ninguém pode falar o nome dela. Nessa cultura não pode, porque é como se a gente estivesse atrapalhando o processo de conquista espiritual em algumas tribos da Austrália. Nos casos de suicídio, parece que a gente não pode falar mais da pessoa, né? Que gera um tabu, que a gente não pode falar da pessoa, mas a gente pode. O tipo de morte que a pessoa leva não tira o fato de que a gente tem que sim falar dela, que a gente, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lembra dela, e que ela foi uma pessoa muito amada, que ela foi uma pessoa muito legal, mas que estava num processo de adoecimento muito difícil. E é um processo de adoecimento interno, e é uma luta muito complicada, tá? Mas não quer dizer, por exemplo, que alguém é culpado, né? Que alguém não viu, né? E não quer dizer que, por exemplo, não chega a doer, porque dói, né? Então eu imagino que o velório deve ter sido muito difícil para todos vocês, né? Deve ter sido muito complicado. E assim, meus sentimentos para quem conhecer ele de verdade, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema. Eu sei que assusta muito tudo isso, a gente fica com medo, tá? Mas quanto mais a gente falar sobre esse assunto, quanto mais a gente tiver acesso à informação, e quanto mais a gente souber para quem pedir ajuda, melhor. Então a gente precisa falar sobre isso. Então eu tenho certeza que ele foi um ótimo amigo, eu tenho certeza que ele deve ter sido um ótimo namorado, mas infelizmente ele estava doente. E a gente lamenta por tudo isso, né? Não vamos deixar de falar dele, e muito menos de ter preconceito em relação ao tipo de morte que ele teve, tá bom? Não sei se eu respondi, gente. O que ficou foi assim, a falta de respostas, Amália. Eu fui lá, a mãe não tem a mínima noção por que ele fez isso, os parentes, a patroa, porque não existia nenhum indício, porque a gente vê muito, o que ficou assim, que chocou muito, porque nós temos até alunos com depressão. Tem aluno que pratica automutilação, outros vivem chorando, a gente fala tudo. Ser linda, não tem nada errado, mas você sabe que é um processo doentio, né? Agora esse menino, ele jogava bola, os companheiros, o time, não perceberam nada. Ele trabalhava, ninguém percebeu nada. O problema, a patroa não percebeu nada, então o que ficou foi assim, faltou o chão para todo mundo. Por quê? E se ele estava doente, por que ele não dividiu, né? Exatamente. Porque nada. Mas exatamente isso. Cada um tem uma resposta, tá? No sentido de que... É que eu falei antes para eles, né? A diferença de transtorno e doença. O transtorno não tem protocolo, ele tem algo esperado. E às vezes, gente, tem outra coisa também. Às vezes a depressão, ela vem junto com outro transtorno, tá? Então, por exemplo, tem transtornos que a pessoa fica cada vez mais fechada e tem uma depressão nesse processo e tudo mais. Então, assim, lembra que eu falei do câncer? Pra gente trocar a depressão por câncer? Assim como o câncer, às vezes a depressão é uma doença muito silenciosa.
muito silenciosa mesmo. E aí vem a pergunta, nossa, ficamos sem respostas. Amália, então todo mundo que tem depressão não fala que tem depressão? Não, tem gente que fala. Tem gente que vai falar, tem gente que não vai falar e tudo mais. Mas o que nós, enquanto pessoas, podemos fazer para que a gente perceba mais as pessoas? Sabe aquela pergunta que a gente faz todo dia, que a gente nem percebe? Tudo bem? Uma vez, isso é uma coisa muito legal de compartilhar. Uma vez eu fui fazer um atendimento, e não era um atendimento meu, era um atendimento para fazer uma entrevista de triagem. Eu fazia estágio num posto de saúde lá de Assis. E eu perguntei para a pessoa, e aí, tudo bem? Ela, tudo é muito. A gente, na hora que a gente vai começar a conversar, a gente já presume que está tudo bem. Por isso que a gente pergunta. A pergunta correta é, como você está? Né? No sentido de ter uma preocupação de tentar dar uma abertura para a pessoa, mas Amália, a pessoa não tem abertura. Sempre procura ajuda. Fala, você tá tendo ajuda? Ah, não tô, não quero. Não, vamos lá, vamos procurar ajuda. Porque às vezes só dá para perceber nesses casos quando tem ajuda profissional. Né? Ah, mas Amália, a gente fica como? A gente tem que prestar atenção nos outros e entender que às vezes não vai ter resposta mesmo. E é desesperador não ter resposta. Né? Mas, é o que eu disse, o fato dele ter cometido suicídio não tira o fato de que ele existiu e que ele foi uma pessoa amada e que, embora não tenha nenhuma resposta no sentido concreto de alguma resposta física, alguma resposta que ele tenha deixado para todo mundo, não tira o fato de que ele existiu. E a gente não pode fingir que ele não existiu por isso e nem criar um tabu em cima da morte dele. Não, nós estamos tristes, é revoltante, claro, mas a gente precisa começar a olhar um pouco mais um para o outro e ter um pouco mais de consciência, mas às vezes não vai dar. E lidar com isso também, tá? Que é muito difícil, que às vezes a gente não vai conseguir salvar. E faz parte, tá? E não se sentir mal por isso também, porque infelizmente às vezes não dá. Né? Tem uma estatística que é 58% das tentativas de suicídio, de casos bem-sucedidos de suicídio, as pessoas procuraram ajuda profissional. Isso é uma bomba, é um desafio para a gente que trabalha com isso a todo momento. Porque vem uma sensação de impotência, de que parece que a gente não vai conseguir fazer nada. Só que ao mesmo tempo é importante porque a gente consegue, vamos colocar dessa forma, né? A gente consegue transformar essa estatística também. No sentido de tentar se esforçar cada vez mais para que isso acabe, né? Ou diminua pelo menos. Mas é importante a gente sempre honrar a memória dele e não lembrar dele como um suicida, né? Mas como uma pessoa boa que ele sempre foi. Maravilha, obrigado. Vamos lá, nós vamos lá, Fernandinha, nosso mimo para a nossa amiga Amália. Você deu aula para a Amália? Amália, Você sim, claro. Aqui. Opa. A Amália, eu sempre falo para todo mundo, Amália, uma das melhores alunas nossas foi a Amália. Fotógrafa, vamos lá. Brilhante. Amália, obrigado, tá? Entrou 100%, viu? No curso de psicologia na Unesp, que é uma universidade pública. Então a Amália é uma inspiração para nossos alunos. Tiago, agora o nosso certificado de participação. Foi uma exigência da nossa amiga Amália e eu atendi prontamente, junto com a professora Karina. Para a posteridade. Vai lá, Tiagão. E a foto para a posteridade também, isso. Tiaguinho, meu primo, viu? Parente? Que legal. Gente, foi um momento bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Eu achei muito válido também, tá? É um momento único para nós. E também tem uma surpresa do nosso amigo Lucas da terceira B. Fez aí uma caricatura, tá? Guarda com carinho. Obrigado a você, tá?